O LJ está de volta. O Centro de Testagem de Jacareí é um local onde as pessoas podem fazer exames que detectam a presença ou não do vírus do HIV e também de outras doenças, como a hepatite. Na reportagem de Rodrigo Romero, você vai conhecer um pouco mais sobre o dia a dia desse laboratório e descobrir que a desinformação sobre a AIDS ainda hoje é muito grande. Saber se você é ou não portador de um vírus incurável e ter por perto pessoas que possam te orientar por meio de respostas dadas a perguntas ansiosas por um retorno rápido e consistente. Assim, funciona o Centro de Testagem e Aconselhamento de Jacareí, responsável por informar e instruir a quem deseja notícias sobre a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Segundo a Vigilância Epidemiológica de Jacareí, pouco mais de 1% da população, aproximadamente 2.600 pessoas, são portadoras do vírus HIV, que pode desenvolver a AIDS. O atendimento é gratuito, o centro de aconselhamento ele funciona de portas abertas, demanda livre. Então, o paciente que desejar realizar a testagem para essas patologias é só se encaminhar ao local e vai ser atendido. A gente presta um atendimento individualizado, com todo sigilo, né? E as pessoas aqui podem ficar sabendo sobre a sua situação sorológica. A gente entende até que existe assim, um volume de informações por causa da internet muito grande. Então as pessoas acabam confundindo tanta informação. No fim, quando vem aqui, a gente acaba falando especificamente sobre o que a gente está aqui para falar, então a pessoa sai daqui esclarecida. A desinformação ainda hoje, 2015, cerca de 30 anos depois da divulgação dos primeiros casos no mundo, é enorme. Para Nilza e Luiz, isto se deve a vários fatores, dentre eles a estrutura familiar. O centro de testagem ele vai funcionar periodicamente, durante todo o ano. Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra HIV. Nesta lógica, se criou uma campanha há 8 anos, né? Esse ano completa 8 anos, onde a gente faz esse trabalho, que já é feito anualmente, durante uma semana de uma forma mais intensiva, né? O trabalho do aconselhamento é mais um trabalho de prevenção, onde a gente vai fazer todas as orientações de prevenção. Tem muita gente que vem e fala assim, olha, eu tive um relacionamento, né, e eu queria fazer o teste rápido. Então ele acha que o teste rápido, né, é um teste que dá, por exemplo, se você teve uma relação sexual ontem e você vem hoje fazer o teste, você já fica sabendo. E o teste rápido não é bem isso, né? O teste rápido, ele é rápido porque o resultado é rápido. Mas ele não é rápido em relação a isso, porque existe uma janela chamada janela imunológica, que a pessoa precisa esperar 1 mês, 30 dias no mínimo, para poder vir fazer o exame. Então as pessoas às vezes confundem com isso. Quando vem aqui, a gente faz o teste para não deixar a pessoa ansiosa, né? E fala para a pessoa retornar para fazer o teste novamente. Outra confusão que se costuma fazer é sobre a campanha Fique Sabendo, que acontece todos os meses de dezembro, já que no dia 1º deste mês é o Dia Internacional de Combate à AIDS. Durante os 12 meses do ano ocorrem os exames, testes rápidos e outros semelhantes, de forma sazonal, com um número de pessoas maior em determinado período e menor, bastante menor, em outro. O centro de atendimento fica na rua Purus, número 79, no Jardim Paraíba, bem próximo ao SIM, o Sistema Integrado de Medicina. Isso é fato. Isso acontece também. É uma outra maneira, porque as pessoas relaxam. Não houve muito, porque assim, antigamente aparecia muito na mídia atores, cantores, pessoas famosas, né, que adquiriam o vírus, né, e acabavam morrendo logo. Então todo mundo ficou com medo, né? Essa pessoa tão famosa, ela pegou, eu também posso pegar, né? E hoje em dia as coisas não são assim tão divulgadas, né? Mas morre gente de AIDS todo dia. As dúvidas são inerentes à própria situação da população. Ainda há muita desinformação, muito preconceito. O que a gente percebe é muito preconceito e muita desorientação.
das questões de prevenção realmente, né? Onde a gente tem hoje ainda muita gente em situação de vulnerabilidade, em situações de risco que não precisariam estar. Uma simples informação daria conta de resolver o problema dessas pessoas. Ela está incidindo mais nessa faixa etária, entre 14 e 23 anos. Nós temos entregado resultado positivo aqui bastante nessa faixa etária, porque os jovens não estão se prevenindo, né? Possivelmente porque assim, eles não passaram aquela epidemia, quando as pessoas morriam, né? E não tinha medicamentos, então eles não sabem como é que é a situação do HIV de verdade, né? E poucos sabem que HIV não tem cura, então é importante as pessoas estarem sabendo disso, né? E o jovem, infelizmente, ele está assim, um pouco alheio a isso. As formas de transmissão da AIDS são relação sexual sem proteção, transfusão de sangue infectado, instrumentos que furam ou cortam não esterilizados, uso da mesma seringa ou agulha contaminada, e a mãe, que é infectada, pode passar ao filho na gestação, no parto ou na amamentação. E na próxima quarta-feira, dia 5 de agosto, o Poder Legislativo volta a realizar as sessões ordinárias para as discussões e votações dos projetos de lei da cidade. O repórter Davi Paiva traz as informações. Olá, acontece na próxima quarta-feira, dia 5 de agosto, a 22ª sessão ordinária da Câmara. Esse será o primeiro encontro dos parlamentares para a votação de projetos após o recesso parlamentar que teve início no dia 25 de junho. Durante esse período, os vereadores aproveitaram para visitar os bairros da cidade, conversar com suas bases eleitorais, elaborar proposituras e também ficar um pouco mais perto da família. Apesar do recesso, a Câmara funcionou normalmente durante esse período e os parlamentares continuaram recebendo a visita de munícipes em seus gabinetes para conversar sobre as demandas da cidade. Alguns projetos devem entrar em pauta nesse retorno das sessões ordinárias, como a votação do Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal, que é um documento que, apoiado ao Plano Nacional de Educação, define as metas educacionais a serem alcançadas pelo município no período de 10 anos. Lembrando, então, que agora, no dia 5 de agosto, acontece a 22ª sessão ordinária aqui no plenário da Câmara Municipal, com transmissão ao vivo a partir das 9 horas pela TV Câmara Jacareí, canal 61.4 digital aberto para toda a cidade e também pela operadora NET de televisão, nos canais 12 e 17. E também, é claro, com transmissão ao vivo pela internet no site do Poder Legislativo. TV Câmara, a TV pública da cidade. O Congresso Nacional aprovou em junho deste ano um texto que classifica o que é deficiência, prevê atendimento prioritário em órgãos públicos e dá ênfase às políticas públicas para as pessoas com deficiência. Segundo o ministro de Direitos Humanos, Pepe Vargas, o Estatuto vai consolidar e fortalecer o conjunto de medidas do governo direcionadas às pessoas com deficiência. A presidente Dilma Rousseff sancionou dia 6 de julho a Lei Brasileira de Inclusão para todo aquele que tem algum tipo de limitação intelectual ou física. O vereador Edinho Guedes, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal, faz algumas ressalvas. Estamos acompanhando, ela foi aprovada, né? A presidente da República fez alguns vetos que eu até julgo absurdos, né? Um deles é não obrigar que todas as obras públicas respeitem um desenho universal de acessibilidade, né? Que seja, então como que pode, que recado que a presidência da República dá para o país ao vetar essa parte da lei, né? Então tem algumas mudanças, alguns vetos que estão para ser apreciados e que a gente aguarda para ver como é que a Câmara dos Deputados e o Senado vai se posicionar com relação a isso, mas fazendo votos aí que isso seja derrubado e que realmente os direitos das pessoas com deficiência seja garantido agora também no texto da lei, porque é só depois que está no texto da lei que é possível cobrar. Para Rosimeire, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui de Jacareí, a lei é fruto de uma antiga luta. E essa lei ela vem de encontro a uma luta desde 2006 que está no Senado, para ser aprovada essa lei, e agora é uma conquista muito grande, tanto para o Conselho quanto para toda a sociedade civil. Ela tem como objetivo uniformizar, juntar todas as leis que garantem acessibilidade para as pessoas com deficiência no Brasil, uniformizar um texto só para ficar de mais fácil aplicação e mais fácil compreensão dos usuários desse segmento. Então,
Eu acho que uma das grandes contribuições que ela traz é começar a definir de fato o que é direito e o que é dever. A lei também prevê números de cotas mínimas em empresas, além de obrigações nos serviços prestados. Empresas com mais de 50 funcionários, até 99, é obrigado a ter pelo menos uma pessoa com deficiência trabalhando dentro do quadro de funcionários dela. Traz aí a proibição de escolas particulares de cobrar um valor a mais para atender a pessoa com deficiência, né? Um valor adicional à mensalidade que se cobraria a qualquer outro aluno. O Conselho existe em Jacareí há mais de 15 anos e vem elaborando e acompanhando a implementação de políticas públicas de interesse das pessoas com deficiência. Nós temos o papel de acompanhar essas políticas, propor ideias para que sejam aprovadas, que sejam sancionadas, né, levar ao poder público para propor políticas públicas de atendimento à pessoa com deficiência. Bom, e ainda, segundo o ministro Pepe Vargas, o cumprimento da lei também será de responsabilidade dos estados e municípios. No próximo bloco, veja como solucionar a dificuldade de marcar consulta médica com seu plano de saúde. O NJ volta em instantes.